Papo Reto. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Jader de Paula Elias, que é supervisor educacional de ensino à distância. Jader, mais uma vez, boa noite, obrigado pela presença. Eu queria começar sabendo a sua opinião sobre esse projeto de ensino domiciliar. Isso pode trazer mais prejuízos ou mais benefícios para as nossas crianças? Se nós olharmos o quadro dos dias de hoje, acredito que ele vai trazer mais problemas. A consequência vai ser grande, uma vez que o que foi apresentado nesses últimos 2 anos foi tão somente o ensino remoto e não sim o ensino domiciliar. Agora, você imagina, já com o ensino remoto tivemos uma dificuldade, imagina com o ensino domiciliar. E o que esses pais vão estar fazendo para poder cumprir a carga horária completa? Se cada professor trabalha no mínimo 20 horas em sala de aula e 10 horas de planejamento. A gente precisa realmente delimitar essas diferenças, né? No ensino remoto você tem a figura de um professor, você tem o papel de um planejamento pedagógico, você tem um acompanhamento profissional. Isso no ensino domiciliar ficaria, inclusive, mais obscuro, né? Mais difícil de ser mensurado, é isso? Com certeza, até porque a lei prevê também que os pais tenham uma formação superior. Não quer dizer que seja voltada para a área. Então, tenhamos um pai que tenha pedagogia, formado em pedagogia, mas quantas questões das disciplinas com pré-requisito como química, física, matemática, os pais teriam que contratar alguém para poder dar essa aula. E sem contar que isso não vai desonerar a escola pública, porque terá que ser acompanhado pela escola pública. O filho tem que ser matriculado em uma instituição. Ele não somente estuda em casa, ele tem que ter um acompanhamento. Então, acabo vendo que nós vamos ter mais uma oneração para a rede de ensino e ainda por cima acompanhar o trabalho de uma outra pessoa. Eu acho isso muito, muito difícil de poder ter evolução. Jader, o que você traz de orientação para aquele pai, para aquela mãe que está assistindo o nosso programa e que porventura acha que isso pode ser uma boa ideia ali para o filho? Qual que é a sua visão enquanto educador? O que você diria para esse pai e para essa mãe? Acredito que uma das coisas mais importantes é o fato que a gente tem que começar a repensar realmente as inovações que existem em educação. E essas inovações em educação, ela tem que trazer uma mudança clara. Agora, nem toda mudança se faz de um momento para o outro. Isso leva um tempo. Se nós formos pensar na educação domiciliar que aconteceu nos outros países, isso vem desde 1950, com uma outra questão socioeconômica bem diferente do nosso país. E hoje, quando se fala em educação domiciliar, com educação básica, ensino fundamental e ensino médio, é claro que traz uma preocupação. E os pais têm que ficar bem alerta para poder pensar. Se nós falamos que a educação domiciliar vai trazer segurança para o seu filho, que vai livrar ele do bullying, que vai livrar ele da violência na escola ou na rua, nós temos que lembrar que, às vezes, dentro da própria casa é onde o maior abuso com as crianças existe. Com toda certeza. Jader, muito obrigado pela entrevista, viu? Boa noite. Boa noite.